Olá, pessoal. Estamos aqui na Presta Contas do RAI 2020. Meu nome é Lucas Nóbrega, eu sou diretor-presidente aqui da Fundação Libertas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vou falar inicialmente um pouco dos grandes fatos que ocorreram em 2020 e depois a gente vai entrar na parte específica do seu plano. Vamos lá. Em 2020, um dos primeiros itens que a gente teve foi a composição de uma nova diretoria, né? Essa diretoria aí composta, além de mim, pelo Rodrigo Barata e pelo César Luiz Daniele, que tomamos posse em 6 de janeiro. Já estava aqui na diretoria o diretor eleito, José Maria dos Santos, tá? Com isso, a gente tem uma nova formatação de diretoria que trouxe diversas atividades novas aqui para a Fundação Libertas. Infelizmente, no primeiro trimestre do ano passado, né, fomos todos aqui surpreendidos, né, pela pandemia do coronavírus. Essa pandemia teve um impacto muito relevante na forma como a Fundação trabalha, né, não só a Fundação, como todas as empresas do Brasil. Né? Isso tem um impacto muito diretamente na forma como a gente lida com você, participante. Um dos primeiros pontos que impactou foi a entrada em home office. Né? Todos os nossos colaboradores ali naquele primeiro momento foram instruídos a trabalhar de casa. Né? Então, tivemos aqui que trazer equipamentos para viabilizar isso, né? E colocar todo mundo trabalhando de casa. Graças a Deus foi um sucesso, né? As pessoas aqui, hoje na Libertas, a gente não teve ninguém acometido com coronavírus de forma mais grave, né? Todo mundo passou aí pela pandemia e estamos passando, graças a Deus, de certa forma, bem. Espero que vocês também estejam em casa com saúde, né? Isso é o nosso bem mais valioso, né? A gente implantou, durante a pandemia, um novo modelo de trabalhar, que é essa transformação cultural. Quer dizer isso, Lucas? É a forma como a gente trabalha aqui dentro da Fundação Libertas, buscando mais eficiência para você, participante. Então, fizemos isso ao longo do ano aqui de 2020, né? Trouxemos aqui uma agilidade, uma nova forma de trabalhar que tornou o ambiente muito mais produtivo, né? Tivemos no ano de 2020 também a migração aqui do MGS, né? Um dos planos que a gente tinha aqui era o MGS-BD, ele foi saudado e foi dada a opção dos participantes da MGS migrarem do plano saudado para o MGS Prévio. Tá? Isso teve um impacto grande, a gente está falando da vida aí de 4.000 participantes. Tá? A gente selecionou um novo ERP. Lucas, o que é ERP? É o sistema base da Fundação Libertas, tá? É a nossa espinha dorsal, tanto para o plano de assistencial, né, o plano de atenção à saúde, como para os planos de previdência. Então, foi muito importante a gente trazer um novo ERP, selecionar esse novo ERP que a gente está implantando aqui ao longo do ano de 2021. Isso tem um impacto brutal na nossa forma também, na agilidade como a gente atende você, participante. Né? E vocês vão ver os ganhos disso mudando. A área fechada do site, né, onde você entra lá com o seu CPF e consegue ver toda a parte de informações, isso vai ter um impacto brutal em todas as nossas informações. Isso vai ser muito bom para a Fundação Libertas, para o ganho que ela vai refletir para vocês, participantes. Né? Em 2020 também a gente atingiu aqui essa marca importante, né? 4 bilhões de recursos administrados. Isso tem um impacto grande. Quanto maior o recurso da fundação, menor é a despesa proporcional ante esse recurso. O que quer dizer no bom português? Taxa de administração mais baixa. Você sabe que a Fundação Libertas é uma entidade sem fins lucrativos. Quanto maior ela for, essa reversão, né, vai diminuir a taxa de administração. Então, a gente está buscando sempre o crescimento da Fundação Libertas para melhor atender você, participante. A gente teve um trabalho muito grande aqui de adequação LGPD, isso pegou todo o Brasil, né? O que é LGPD, Lucas? É a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A LGPD ela vem para dar mais segurança à forma como as entidades de previdência e qualquer empresa no Brasil tratam os dados dos participantes, barra clientes, barra beneficiários delas, tá? Então, aqui dentro da Fundação Libertas, a gente está cuidando com muita atenção e carinho os dados que a gente recebe de vocês. Então, tem aí uma série de impactos que, inclusive, vão se reverberar ao longo desse ano, tá? Então, é mais para dar mais segurança à fundação. E outras legislações também que vieram, que impactaram o nosso sistema, né? A gente tem aí o nosso órgão regulador, que é a Previc, trazendo uma série de legislações, a Previc, né, o fiscalizador, e o CNPC, que é o regulador, trazendo uma série de novas legislações aqui para a parte de previdência e a ANS para a área de saúde. Tá? A gente teve uma reestruturação interna aqui grande na Fundação Libertas. Essa reestruturação interna, ela foi basicamente trazer aí a parte de governança, robustecer o sistema de governança da entidade. Temos uma área hoje de governança que não existia, a gente trouxe riscos de investimento que não existia e fizemos algumas alterações no quadro. Tudo isso visando o quê? A melhoria do nosso atendimento a você, participante. Tá?
A gente teve um fato muito relevante também no ano de 2020, que foi a venda no edifício Life Center, né? A resolução 4661, que versa sobre os investimentos das entidades fechadas de previdência complementar, ela diz que temos que nos desfazer dos imóveis. E a gente já começou esse processo lá no ano passado, a gente recebeu uma proposta para aquisição da parcela que a gente tinha ali no Life Center, que fica ali na Avenida do Contorno, em Belo Horizonte, né? E graças a Deus fizemos aí uma execução de uma venda com sucesso na equipe aí, mérito da equipe de investimentos, né, aqui da Fundação Libertas, que concluiu isso com muito sucesso, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo e a gente teve aí uma venda acima do preço contábil que estava lá registrado, né? Estamos trazendo aqui, por fim, metodologias ágeis, né? O que são essas metodologias ágeis, Lucas? É a forma como é que a gente atende, né, e faz os nossos processos internos dentro da fundação. O objetivo é levar o quê? Mais agilidade para você, participante. Na hora que você vem aqui a fazer uma solicitação para a entidade, a forma como a gente te entrega seja melhor, né, e mais rápida, tá? Outro ponto mega importante que a gente teve no ano de 2020 foi a revisão do nosso planejamento estratégico. Com isso, a gente repactuou grandes coisas aqui para a Fundação Libertas, né? Os nossos objetivos estratégicos, a gente trouxe novos objetivos estratégicos para a Fundação. Isso tudo está disponível também aqui nos nossos canais aqui, como o YouTube, tá? Eu vou passar rapidamente aqui e quero ler para vocês qual é a repactuação que a gente trouxe para missão, visão e valores, né? Como missão, a gente tem oferecer e gerir com excelência planos de previdência assistenciais para a maior proteção social e bem-estar dos nossos participantes, assistidos e beneficiários. Tá? Um foco integral na atenção de você que está nos ouvindo aí. Tá? Visão, ser reconhecida como uma referência nacional na gestão de planos de previdência assistenciais e na criação de valor com excelência. Ser reconhecida por quem, Lucas? Por você, participante. Né? A Fundação quer ser reconhecida com uma prestação de qualidade para os nossos participantes. E a gente só vai conseguir fazer isso através dos nossos valores. São eles: foco no cliente, ética, foco em resultado sustentável, inovação, transparência, equidade e senso de equipe. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre o planejamento estratégico, acesse o nosso conteúdo no nosso site. Agora eu vou entrar na parte específica do seu plano. Você vai ter a oportunidade para ver qual foi o retrato dele e o que ocorreu no ano de 2020. Vamos lá? Olá, participante da MGS. Vamos falar aqui sobre o resultado do MGS Prev, o plano criado no ano passado para atender o processo de migração da MGS, quem saiu lá do MGS saudável ou quem entrou na companhia ainda no ano de 2020. Vamos lá? O MGS Prev ele foi aprovado aqui no final de 2019 e iniciou a operação em fevereiro de 2020, né? Então ele é um plano muito novo. Mas olha só que interessante, pelo fato da gente ter tido a migração do MGS Saudado para o MGS Prev, a gente tem um número expressivo de participantes e assistidos, tá? A gente está falando aqui num total de 3.700 vidas dentro desse plano, né? Praticamente 3.780, né? Se eu falar assim. Temos 277 assistidos, é um número muito grande. Lucas, por que tem assistido nesse plano se ele começou no ano passado? Por conta da migração. Tivemos pessoas que saíram lá como aposentadas do MGS saudável e vieram para cá e permanecem na condição de aposentadas, tá? Vamos entrar um pouco mais nas informações? A gente vai passando aqui. Olha só, o número de ativos desse plano é de 90%. É um número muito expressivo de pessoas que estão na condição de ativo, tá? E na condição de aposentado, 277, representa aqui 7,33% total, tá? A gente ainda não tem pessoas na condição do quê? DBPD nesse plano. Elas estão aqui hoje na condição de autopatrocinado, são 80. Lembrando que se você sair da MGS, você tem algumas opções lá que são os institutos obrigatórios. Se vocês tiverem dúvida em relação a isso, entre em contato com a Fundação Libertas, que nossa equipe, o time de atendimento, vai poder esclarecer melhor, que é o que acontece se eu sair da MGS, tá? Mas não vamos entrar nisso aqui, que a gente está falando do relatório do ano passado. Essa é a distribuição por faixa etária da MGS, tá?
Olha só que interessante, a gente tem um público muito grande ainda, como a gente viu ali na ativa, né? Um público ainda jovem que vai ficar nesse plano aqui por muito tempo, se Deus quiser, né? A gente tem aqui um grande público também, né? 12%, mais 2,30 aqui, e ainda um percentualzinho grande aqui entre 0,3, perdão, entre 80 e 100 anos de idade, né? Então a gente tem uma massa bem distribuída aqui hoje no MGS Prev, preponderantemente de ativos, né? Olha que interessante, pessoal. Aqui no caso da MGS, né, a gente tem um público de majoritariamente feminino, né? A gente tem 58%, né, dos nossos participantes dentro do MGS Prev são mulheres. Muito contente de ver esse número aqui no caso da MGS e outros patrocinadores, a realidade é bem diferente dessa, né? E temos aqui 41,86% do público masculino, tá? Essa daqui é a distribuição, né? São outros dados estatísticos desse plano que mostra qual é a distribuição média dos ativos, né? Das pessoas que estão nativas ainda na MGS. A gente tem aqui 48 anos, em média nativa, né? E entre os assistidos, né? Os aposentados, a gente tem aqui 65 anos, em média, dentro dos assistidos. Um benefício ali na faixa de R$ 662 mensais. Muito importante para a complementação do INSS. Então, você que está na ativa, entra aí nos valores máximos de contribuição permitidos dentro do plano MGS Prev. Vamos entrar em mais detalhes sobre isso, né? Ano passado, olha que bacana, a gente teve bastante concessão de benefícios, né? Aqui, ó, 24 aposentadorias normais, 7 de forma antecipada, um total 31, tá? E estão dessa forma distribuídos, tá? A gente tem aqui prazo determinado, indeterminado, ou seja, ele é recalculado anualmente o benefício dessas pessoas, de forma que a gente tem a expectativa aí de atender a expectativa de vida do participante. Ficou um pouco repetitivo, mas é exatamente isso, né? A gente tem um benefício que ele é para durar durante toda a vida desse participante, né? Tem gente que escolheu renda determinada em anos, né? Então tem aqui, ó, até 10 anos, 78 pessoas, de 11 a 20, 6 pessoas, e de 21, acho que aqui, perdão, é isso mesmo, de 21 a 35, uma pessoa, tá? Falando de patrimônio, aqui a gente está olhando o exercício de 2020. Geralmente a gente faz esse quadro comparativo 2019 e 2020. Como é um plano que só tem um ano, tá? Você só vai ver a fotografia dele de 2020. Então, olha só, em termos de ativo, hoje esse plano tem praticamente 70 milhões de reais, né? Por que esse ativo tão grande? Porque a gente teve aqui a migração e boa parte desses recursos vieram de migração, mas não apenas de migração. A gente vai ver isso aqui na próxima tela, ó. Aqui a gente tem migração entre planos, 62 milhões, tá? Contribuição, 1 milhão de reais e rentabilidade, 9 milhões. Então, essa é a grande mudança que a gente tem aqui dentro do MGS Prev, né? A gente teve uma rentabilidade muito boa no ano passado e a gente também teve todo o evento da migração que trouxe aqui para dentro, né? Um total de patrimônio aí de 68 milhões, tá? Essa daqui é a rentabilidade do MGS, Prev, ao longo do ano de 2020. Repara aqui, ó, a rentabilidade bruta dos investimentos foi 7,58. A rentabilidade líquida da cota, 8,39, porque teve um efeito aqui grande de remarcação, teve um efeito de ganho que teve aqui dentro desse plano por listar mercado. Então, ele rendeu 8,39, acima do objetivo dele, que é 7,14. Então, a gente tem aqui um ganho, ó, 8,39 contra 7,14. Mas o mais importante, a gente ganhou dos nossos pares. Então, se você se comparar com outro plano de previdência, você vai ver que a rentabilidade do MGS Prev foi muito boa, né? A gente está falando de 8,39 contra 5,09, que é a média dos fundos de pensão. Olha só, o resultado aqui praticamente de 3,30 a mais. Esse 13,30, só para você terem ideia, é o tamanho do CDI. Lucas, que diabos é CDI? Se você for aplicar hoje em um fundo de qualquer banco de renda fixa, ele vai te comparar contra o CDI. Então, olha só, a gente rendeu tanto mais que os fundos de pensão, quase fundos de pensão mais CDI, e muito mais também que a poupança, né? Isso daí já é esperado, porque a gente tem uma diversificação de ativos. Eu vou mostrar isso para vocês em algumas telas,
né? Então, aqui só tem, no acumulado, só tem de um ano, né? Aqui começa em abril, né? Como eu te falei, abrimos em fevereiro, as primeiras arrecadações foram ali no período de março, e abril a gente começa a investir, né, nesse plano. E aqui ele tem essa rentabilidade dessa forma exponencial, fruto de marcação de ativo, de diversificação que a gente fez, isso trouxe um ganho expressivo para esse plano, né? Hoje, em termos de renda fixa, a gente tem aqui 7,23. A gente entrou num time muito bom nesse plano em renda variável. Olha a rentabilidade aqui em renda variável, né, que são as ações, 19,70. Porque o plano ele começou depois daquela crise do coronavírus lá no início do ano, onde a bolsa caiu para caramba. Então, isso teve um resultado aqui no plano, né? Quando a gente pega também investimento estruturado, ele tem uma parcelinha pequena, e aí só entrou no final do ano também. Investimentos no exterior, a mesma coisa. Imobiliário faz parte da carteira de imóveis que a gente tem, que entra lá o Life Center, que eu falei lá no começo, que a gente veio se desfazer de um pedaço, e a carteira de empréstimos. Se vocês lembrarem, a gente retomou agora os empréstimos, né? Durante o ano passado, por conta da migração, a gente não teve oportunidade de falar de empréstimos aqui com o público da MGS, mas agora a gente já retomou a concessão de empréstimos nos planos da MGS. Tanto é que se você tiver ainda recurso, né, nesse caso você não vai tendo saudade, porque você migrou aqui para a MGS Prev, mas a turma do saudade, a turma que está aqui na MGS Prev, tem a faculdade aqui de ter empréstimos, tá? Então, essa aqui é a distribuição dos recursos, como a gente falou, né, por segmento, né? Total aqui que está em renda fixa, renda variável, investimentos estruturados, exterior, imobiliário, empréstimos, totalizando aqui o recurso garantidor, perdão, e as reservas exigíveis contingenciais e de atribuição da patrocinadora e do participante, totalizando 69 milhões, tá? São essas informações que a gente queria trazer para você aqui, participante da MGS Prev, tá? Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com os nossos canais de atendimento. Esse RAI aqui, ele está de uma forma muito sintética. A gente está fazendo aqui um prestar contas rápido. Lucas, eu quero ter detalhe do meu plano. Entra lá, acessa o site da Fundação Libertas. Lá tem lá um relatório anual com toda a parte específica do teu plano. Quero agradecer a você pela atenção nesses minutos. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês precisarem, reforço novamente, entre em contato aqui com a Fundação Libertas. Muitíssimo obrigado.